O Irã está perdendo força na Síria. Mas você sabia que a guerra contra Israel pode ser a chave para isso? Acredite, a situação mudou drasticamente. Agora, a grande pergunta é: até quando o regime iraniano vai conseguir manter sua influência no Oriente Médio? O regime de Assad está buscando a ajuda de Israel, mas tem uma condição inusitada: as forças iranianas precisam sair da Síria. É isso mesmo, uma mudança de aliados inesperada. Se você acha que isso vai passar batido, se prepare, porque estamos testemunhando uma reviravolta estratégica que pode mudar toda a dinâmica da guerra. Quer saber o que acontece a seguir e como isso afeta o futuro da Síria, do Irã e de Israel? Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história. O Irã está enfrentando uma crise de estratégia sem precedentes. A pressão sobre o regime iraniano se intensificou de forma dramática, especialmente com a ofensiva de rebeldes sunitas na Síria, que colocou o Irã em uma posição extremamente difícil. Esse novo cenário expõe uma realidade que já vinha se desenhando: o Irã está exausto. Desde o início da guerra contra Israel, o país tem direcionado seus recursos para um conflito que exige cada vez mais, além de já estar comprometido em apoiar a Rússia na guerra da Ucrânia. O Irã, tradicionalmente uma potência regional, viu sua capacidade de manter seus aliados, como o regime de Bashar al-Assad na Síria, gravemente comprometida. A luta contra Israel já drenou os recursos do Irã, e agora ele se vê diante de uma batalha em duas frentes, o que está se tornando insustentável. É interessante notar que, enquanto o Irã tenta se manter firme na Síria, seu foco estratégico tem se dispersado. A guerra contra Israel, que inicialmente parecia uma questão de sobrevivência política e ideológica, agora se reflete também na sua habilidade de gerenciar conflitos em outras partes do Oriente Médio. A ofensiva dos rebeldes sunitas é apenas o reflexo de uma estratégia iraniana que já não possui mais a força necessária para se sustentar por muito tempo. O Irã, com seu envolvimento na guerra da Ucrânia ao lado da Rússia, está sobrecarregado, e a pressão interna e externa está crescendo. A verdadeira questão agora é até quando o Irã conseguirá manter sua influência na Síria diante de tantos desafios simultâneos. Enquanto isso, o regime de Assad, apoiado pelo Irã, vê sua posição de poder ser enfraquecida. A necessidade de controle sobre o território sírio, que ainda conta com a presença de facções insurgentes e a oposição internacional, coloca mais uma pressão sobre o Irã. A escassez de recursos e a exaustão militar estão transformando o que antes era uma estratégia de longo prazo em uma corrida contra o tempo. E à medida que o Irã vê suas capacidades encolherem, não é difícil imaginar que outras potências, incluindo Israel, estejam se preparando para preencher esse vácuo estratégico na Síria. A grande dúvida agora é como o Irã, já desgastado, reagirá a essa nova ofensiva no coração de seu território estratégico. O Irã tem tentado se manter como uma potência regional, mas os desafios de gerenciar conflitos simultâneos têm colocado o regime sob enorme pressão. Não é novidade que o Irã tem sido uma figura central nos principais conflitos do Oriente Médio, desde a Síria até o Iêmen. Porém, essa capacidade de atuar em múltiplas frentes está cada vez mais limitada. Com a guerra contra Israel, o envolvimento com a Rússia na Ucrânia e o apoio contínuo ao regime de Assad, os recursos iranianos estão se esgotando rapidamente. As forças iranianas estão sendo esticadas até seu limite, e é impossível ignorar os sinais de exaustão em todas as frentes. Imagine, por exemplo, a logística necessária para manter forças em diferentes teatros de operação. O Irã não está apenas comprometido com a Síria. Ele também tem que lidar com a crescente pressão de grupos militantes como o Hezbollah no Líbano e outras facções no Iêmen. O custo financeiro e humano dessas operações já começa a ser insustentável. O regime iraniano, que tradicionalmente usava sua rede de aliados e proxies para manter sua influência, agora se vê sem a mesma margem de manobra. Com suas forças em redução e a necessidade de priorizar seus recursos limitados, o Irã está se perguntando se pode continuar a manter a estabilidade que sempre buscou na região. Como o jogo mudou, agora surge a questão: qual será a próxima jogada do Irã diante de tantas dificuldades? Essa fragilidade é ainda mais evidente quando observamos o impacto na sua capacidade de influenciar as decisões políticas internas e externas. A população iraniana já está sentindo os efeitos dessa sobrecarga, com a economia afetada pela participação em múltiplos conflitos.
Sem os recursos suficientes para sustentar todos esses frontes, a questão que se coloca é: será que o Irã pode continuar a se considerar uma potência regional ou está se afundando em um ciclo de desgaste impossível de romper? Enquanto isso, as potências concorrentes, como Israel e os Estados Unidos, estão aproveitando o momento para fortalecer suas posições e explorar essa vulnerabilidade iraniana. A situação na Síria, com a intensificação do conflito e a crescente ameaça de rebeldes sunitas, levou a Rússia a intervir de forma mais agressiva, principalmente por meio de ataques aéreos. A Rússia, sempre vista como um aliado crucial do Irã e de Assad, tem desempenhado um papel importante no fortalecimento das defesas do regime sírio. No entanto, a realidade é que o apoio russo, embora significativo, também enfrenta limitações. Apesar de sua impressionante capacidade de destruição aérea, a Rússia, assim como o Irã, está envolvida em múltiplos teatros de guerra, com um envolvimento prolongado na Ucrânia que compromete seus recursos. Esse cenário acaba afetando diretamente a capacidade de a Rússia fornecer o suporte total necessário para manter a estabilidade do regime de Assad. A Rússia tem sido essencial para a defesa de Assad, mas não podemos ignorar que seu apoio tem limites. No início da guerra na Síria, os russos tinham uma vantagem considerável, fornecendo bombardeios aéreos precisos e apoio logístico. Porém, à medida que a guerra na Ucrânia se intensificou, a capacidade da Rússia de oferecer suporte contínuo à Síria foi reduzida. O impacto disso é evidente. Sem os recursos militares e financeiros necessários, a Rússia começa a se tornar mais seletiva em suas operações. Além disso, a pressão econômica interna, somada às sanções internacionais, tem minado ainda mais a capacidade de intervenção russa. Assim, embora os ataques aéreos russos continuem a ser cruciais para o regime de Assad, a eficácia desse apoio já não é a mesma de antes, e a sustentação do regime sírio parece cada vez mais incerta. Essa fragilidade do apoio russo não é apenas um problema para Assad, mas também para o Irã. O governo iraniano, que depende de sua aliança com a Rússia para sustentar a frente síria, começa a perceber que não pode mais contar com a mesma rede de apoio que tinha antes. A Rússia, com seus próprios problemas, não pode mais oferecer a segurança que Assad precisa para manter seu controle sobre a Síria. Isso coloca o Irã em uma posição delicada, pois seu apoio à Síria, já sobrecarregado por conflitos em várias frentes, precisa lidar com essa nova realidade de apoio russo enfraquecido. O resultado é um cenário em que o regime de Assad se vê mais vulnerável do que nunca, e a aliança entre Irã e Rússia começa a se revelar mais instável do que parecia. A virada mais surpreendente nas dinâmicas da Síria vem com as recentes movimentações de Bashar al-Assad. Com a guerra contra os rebeldes e a pressão de várias frentes, o regime sírio está mais fragilizado do que nunca. Nesse cenário, Assad, que historicamente tem sido um aliado do Irã, começou a buscar uma alternativa para garantir a sobrevivência do seu regime: uma negociação com Israel. Isso mesmo, o regime sírio agora está considerando uma ajuda israelense, mas com uma condição crucial: a remoção das forças iranianas de seu território. Essa reviravolta, que parecia impensável até pouco tempo atrás, é um reflexo da profunda mudança estratégica que a Síria e o Oriente Médio como um todo estão vivendo. Essa decisão de Assad não é simplesmente uma mudança de aliada, mas uma tentativa desesperada de garantir um futuro para o regime sírio. A presença iraniana, que durante anos foi vista como essencial para a defesa do regime de Assad, se tornou um ponto de discórdia. O apoio iraniano, embora robusto no início, agora parece mais um fardo do que um trunfo. A pressão dos Estados Unidos e de Israel, juntamente com o enfraquecimento das capacidades militares iranianas, forçou Assad a reavaliar suas alianças. Afinal, a presença iraniana tem sido uma das principais razões para as contínuas tensões com os países ocidentais e com potências regionais como Israel. Então, a oferta de uma ajuda israelense, ainda que condicional, representa uma possível saída para Assad, mas também um sinal claro de que ele pode estar disposto a trocar de parceiros estratégicos, se isso significar manter seu poder. No entanto, essa nova aproximação de Assad com Israel coloca o Irã em uma situação ainda mais difícil. Para o regime iraniano, essa negociação é uma espécie de derrota política. A ideia de Israel ajudando um regime aliado do Irã é, para muitos, um golpe direto nas pretensões do Irã de expandir sua influência na região. Além disso,
O fato de Assad condicionar essa ajuda à remoção das forças iranianas é uma clara indicação de que o equilíbrio de poder no Oriente Médio está mudando. O Irã, que até agora tem sido uma peça-chave na política síria, se vê agora à margem das decisões mais importantes. Isso representa uma perda estratégica significativa, que pode ter implicações a longo prazo não só para a Síria, mas também para o futuro da influência iraniana no Oriente Médio. O que você acha dessa reviravolta? O Irã vai conseguir se manter como potência no Oriente Médio ou a guerra contra Israel e a pressão de múltiplas frentes vão enfraquecê-lo ainda mais? E Assad, será que vai ceder às exigências de Israel para garantir sua sobrevivência? A situação está cada vez mais instável, e o futuro da Síria nunca esteve tão incerto agora. Eu quero saber sua opinião. Como você vê esse jogo de poder entre Irã, Síria e Israel? Comente aqui embaixo e compartilhe sua visão. E se você quer continuar acompanhando essa história que vai impactar toda a região, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fique por dentro de todos os desdobramentos dessa guerra que pode mudar tudo.